Praticada com frequência em regimes autoritários, como o existente no Brasil com a implementação da ditadura, a tortura ainda é uma realidade que se verifica no nosso país. Como ela é praticada nos dias de hoje? Como é combatida? É sobre isso que nós vamos conversar no programa Fórum. Para falar sobre o assunto, convidamos a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, Indira Quaresma, e a coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Violência da Universidade de Brasília, professora Maria Estela Grossi Porto. Agora, antes de iniciarmos a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. A Constituição de 1988 é um dos símbolos da transição da ditadura militar para a democracia no Brasil. Mas o novo regime ainda carrega marcas do passado. A Secretaria de Direitos Humanos registrou 816 denúncias de tortura em todo o país entre 2011 e 2013, envolvendo mais de 1.000 agentes do Estado. Só no ano passado, foram 361 casos. No entanto, outra pesquisa, esta do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP, mostra que quase metade da população brasileira acha que os tribunais podem aceitar provas obtidas através de tortura. Ainda segundo esse estudo, quanto mais jovem é o entrevistado, maior é a tendência em apoiar a tortura. Nas ruas, houve opiniões contrárias e favoráveis. E como a pesquisa, a maioria condenou a prática. Tem que rever porque ela foi no estado psicológico, ela foi manipulada, ela foi obrigada a fazer isso, então tem que rever. Não vale? Não vale. Se for para elucidar algum crime, for para resolver alguma questão relacionada à tortura, eu acho que pode. Mesmo que tenha sido sob tortura? Mesmo que tenha sido sob tortura. Existem outras formas de lei que podem ser usadas, sem ser tortura. Foge dos direitos humanos, né? O próprio termo já se torna uma coisa deplorável, tortura. Quando a pessoa pensa nessa palavra, o medo adentra no meio e muitas das vezes ela confessa algo que ela não fez. Bem, obrigado pela presença das senhoras aqui no programa Fórum. O conceito de tortura se modificou nas últimas décadas? O conceito de tortura não se modificou, mas na verdade a gente tem que voltar um pouco mais na história. O Brasil sempre teve uma história de tortura. Desde o dia que Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui, nós nunca tivemos na história um período em que a tortura não estivesse aí. Está presente na história desde sempre? É um problema para a gente conseguir se livrar da tortura no país? Eu acho que está presente, sim, na história desde sempre, por uma certa veia autoritária que muitas vezes acaba sendo uma característica que perdura se nós nos dermos conta, por exemplo, do período pós-ditatorial. Uma das coisas que ficou evidente nesse período é que não houve a diminuição nem das buscas de confissões através de tortura e, se pensarmos de uma perspectiva um pouco mais geral, nem das manifestações de violência. E essas violências, a tortura é uma forma das mais insidiosas de violência, porque atinge pessoas que muitas vezes estão numa situação de total fragilidade. Ela nem se modificou no país? Olha, eu diria que o que existe hoje, não dá para dizer que é a mesma coisa, que estamos num regime ditatorial, porque não estamos, e eu acho que é importante que a gente tenha a clareza do que é a democracia enquanto contexto de visibilidade, de divulgação. Eu acho que tudo isso faz uma diferença e que o que, num período dito ditatorial, acontecia sem que a sociedade civil tivesse a menor condição de, primeiro, tomar conhecimento, segundo, de reagir, agora as coisas se passam de forma diferente. Por mais que a gente possa dizer, nada mudou, não se tem condição de controlar, a impunidade está e continua sendo uma constante, mas eu acho que há alguma coisa que nos diz, existem algumas restrições que são claras a isto e que, portanto, há condição de se buscar reverter o processo. Pegando aqui um exemplo dado na reportagem que nós vimos no início, doutora Indira, é muito comum se alegar que se assumiu um determinado delito
sob tortura. Isso costuma ser estratégia da defesa ou, infelizmente, ainda é muito comum? Não, ainda é comum e eu parto do seguinte princípio. O Brasil ele tem uma dificuldade imensa de respeitar os direitos civis, que são a base dos direitos humanos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à dignidade, direito à propriedade. Então, nós aceitamos bem, assimilamos bem direitos sociais, mas direitos civis básicos a gente não associa. Então, assim, a gente achar que uma pessoa pode ser torturada para ela confessar é quase que um padrão. A gente aceita isso muito tranquilamente. Isso é um problema muito sério do ponto de vista dos direitos humanos. Parece que a cultura da tortura está enraizada no nosso inconsciente coletivo, de forma que a pessoa dizer, não, se for para confessar um crime, se for para o bem geral, pode torturar a pessoa. O fim justifica os meios. Os fins justificariam os meios. Então, eu acho que isso é um problema muito sério. E eu acho que, além disso, eu acho que existe aí por trás um inconsciente, talvez numa perspectiva de um inconsciente coletivo, que vai na direção de dizer que um determinado ato, e aí as pessoas, nesse momento, nem estão ainda certas de que a pessoa, de fato, cometeu ou não o ato, mas exigem que seja punido. Então, a tortura, se for considerada uma forma de chegar a explicitar a confissão, acaba tendo indiretamente essa legitimação. Mas, por exemplo, se a gente sair do ambiente estrito senso de tortura para confissão ou confissão sob tortura, eu acho que outras formas de comportamento podem ser consideradas tortura sem necessariamente estarem nessa conotação. Sim. Por exemplo, há alguns episódios que aqui e ali a gente assiste de quase linchamento de determinadas pessoas. São, a partir dos chamados crimes que são considerados hediondos ou que, por exemplo, envolvem crianças, que são de uma crueldade, de uma barbárie muito grande, é comum a gente se dar conta de portas de tribunais ou de delegacias realmente com movimentos da população civil exigindo o quê? Punição. Mas se a justiça, nesse momento, não tiver muito cuidado, isso vai se transformar numa justiça pelas próprias mãos. A ideia do linchamento, de a própria sociedade assumir a administração da justiça, mas abrir mão desse período do processo legal é admitir a tortura. Isso é um problema muito grave aqui na nossa área, porque a justiça precisa de um tempo, de uma maturação para chegar a um resultado. E a sociedade nem sempre está disposta a esperar esse tempo. Né? E é uma pressão, inclusive, que vai para o legislativo também, quantas leis são feitas no calor. Né? A própria lei de tortura ela foi feita assim, toque de caixa. Ela por causa surgiu... da favela, por causa do massacre da favela de Adema, se eu não me engano. Um episódio desse social que acelerou o processo da lei de crime de tortura. E saiu uma lei que, assim, não está se prestando ao fim que ela se destinaria. Entendeu? O crime de tortura, em qualquer convenção internacional, o crime de tortura é um crime típico, é um crime próprio, é um crime de um agente do Estado, é o crime praticado pelo agente do Estado. No Brasil, não, é um crime comum. Então, você tem uma parte da lei que é destinada ao agente público, mas outra parte é destinada às pessoas que cometem crime, que estão sob guarda de alguém. Então, hoje é uma lei que está sendo usada para punir pai, mãe, padrasto, madrasta e tal. O agente público, eles conseguem sair do alcance da lei. Isso é um problema muito sério. Ela, se não me engano, é de 97, né? 97. Ela veio quase 10 anos depois da Constituição. E veio com esse defeito sério, porque em todos os lugares, crime de tortura é um crime típico de agente do Estado. Isso faz muita diferença. Mas lá na Constituição de 88 não havia já uma previsão de... Há uma previsão de que não haverá mais tortura nem tratamento desumano degradante. É o terceiro inciso do artigo 5º. Quer dizer, até pelo contexto histórico, você vem de um período ditatorial, a localização topográfica desse artigo é muito indicativo de que queremos uma mudança em relação a isso, em relação ao nosso passado de tortura, de ditadura, de perseguição política e tal. Mas, assim, a lei saindo quase 10 anos depois, ela saiu com esse problema. E eu acho que, nessa perspectiva, uma coisa que vem acontecendo sem que haja nenhuma preocupação de problematizar a questão é que essa tortura característica do agente do Estado, que tinha um objetivo, que era pensada a partir de crimes políticos,
vai se generalizando, porque uma vez um regime democrático instalado, a primeira crença da população e o primeiro desejo é que isso perca sentido. Pois não deveria ter funcionado assim, ter acontecido uma cisão justamente pela proximidade com esses anos que foram tão traumáticos. Não era para, olha, a partir de agora, então, isso é completamente inaceitável. Se a gente pensar em termos mais legais, seria quase uma contradição em termos, falar em tortura que não é protagonizada por um agente estatal. A tortura física deixa algumas marcas que podem denunciar a sua prática e acabar inviabilizando o fim, né? Embora a gente condene o meio. Para dar uma volta nisso, se utiliza ainda muito tortura psicológica? Física e psicológica. O problema da tortura é que a gente não consegue chegar a um fim, a uma elucidação, porque você tem uma certa complacência das pessoas que investigam, corporativismo, você tem medo, as pessoas que sofrem tortura têm medo de denunciar, e eu falo aqui de uma tortura típica, a tortura praticada pelo agente do Estado. Você tem dificuldades também de fazer o exame e de dar prova testemunhal. Então, assim, normalmente a pessoa que vai fazer o exame de corpo de delito está sendo conduzida pelo agente que praticou a violência contra ele. Então, assim, há uma pressão psicológica, sem dúvida alguma, que dificulta também todo esse trabalho de investigação. Extremamente fragilizado muito essa figura, fragilizado, né? Assim, eu acho que os números que a Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos apresenta é um número subestimado. As pessoas não têm coragem de denunciar a tortura. A subnotificação é muito grande. Exatamente, porque o fenômeno em si, o fato, ele é praticado sob o efeito do terror. É a partir do pânico, do terror e do medo, e isso atinge, por exemplo, familiares, como você estava chamando a atenção, atinge dentro, por exemplo, de um espaço carcerário, os demais presidiários que vão ter clareza que a denúncia ou o testemunho vai ser alguma coisa que vai reverter contra eles, porque eles poderão provavelmente serem os próximos a serem vítimas da tortura. Por isso que a tortura ela é tão odiosa, porque a força do Estado, do agente do Estado em relação ao vitimizado é muito grande, é muito desproporcional. É por isso que tem que ser combatida de todas as formas. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com a segunda parte do programa Fórum. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje tratando sobre a violência, a tortura no nosso país. Doutora Indira, o Disque 100, mecanismos como esse, canais como esse, onde que as pessoas possam denunciar de uma forma anônima, são extremamente importantes para se chegar a esses agentes causadores dessas práticas, não é? Tem a sua importância, até porque, como a tortura implica numa violência psicológica também, às vezes a pessoa tem medo de denunciar, de mostrar o seu rosto, de acusar, de se colocar como testemunha daquela situação. Então, o Disque 100 e todas as iniciativas no sentido de se preservar a identidade da pessoa ou do familiar que sofreu a violência é bem-vinda. Uma sociedade democrática tem que ter o fim da tortura como algo que perpassa, né, as suas diferentes instâncias de fazer justiça. Mas se isso não é parte de um planejamento, no caso, por exemplo, desses atos bárbaros que depois são rapidamente coibidos através de uma lei, a tendência é que essa lei, o impacto dela dure o tempo que o fato está mediaticamente comovendo as pessoas. Mas a gente sabe que a notícia é de uma brevidade muito grande, né? A mídia precisa sempre de buscar novas informações, novas notícias, e a tendência a ir deixando ao esquecimento algumas dessas que anteriormente tinham um impacto muito grande, acabam fazendo com que essa legislação, muitas vezes, ou não seja implementada, ou, o que é pior, ela é feita às pressas e, às vezes, mal feita e até inconstitucional. Onde é que está presente de forma mais forte a tortura praticada por agentes públicos? Penitenciárias ou delegacias? Delegacias, penitenciárias, há estudos mostrando que você tem muita casos de tortura, tanto em relação ao preso provisório quanto em relação ao preso em definitivo, né? O preso
efetivo. Então, assim, você tem a ocorrência nisso. É importante ressaltar que a tortura praticada pelo agente do Estado, ela é direcionada para um segmento da população, aquele segmento esquecido, aquele segmento invisível. Então, você tem, nos casos de tortura, a predominância das vítimas são negros e pobres. Isso é importante que se diga. E isso sempre, na história, sempre você vai ter esse grupo massacrado. E volta aquela história da não reconhecimento dos direitos civis dessa camada da população. Então, assim, e se você olhar hoje, a massa carcerária é formada basicamente por essas pessoas. Para você encontrar uma pessoa mais clara ou de posição social nas prisões é mais difícil. E quando elas estão lá, o tratamento em relação a elas é sempre diferenciado. Então, assim, as vítimas da tortura praticada pelo agente do Estado normalmente estão nessas camadas sociais. Porque quando está em outras camadas sociais, aí está todo um alardeamento. Por exemplo, quando você teve o período da ditadura em que os presos políticos não eram necessariamente dessas camadas, você tem uma reação da sociedade completamente diferente do que essa rotina de tortura que a gente tem hoje nas nossas penitenciárias e delegacias. Determinados segmentos sociais, ao se sentirem, de alguma maneira, prejudicados, tocados, tenderão a reagir. Agora, essas camadas mais desprivilegiadas é a própria fragilidade. Às vezes, por exemplo, o procedimento burocrático é de uma tal complexidade que as pessoas não chegam a se dar conta da sua capacidade de levar adiante. Eles partem do pressuposto de que isso eu não vou conseguir fazer, a burocracia é muito grande. Então, acho que primeiro tem um caráter seletivo que faz com que, da mesma forma, eu acho que na prática da tortura, talvez funcione um pressuposto que é semelhante ao que a gente vê em termos da prática do suspeito. Quem são os suspeitos? Quando você tem um crime que precisa ser elucidado, quando uma abordagem policial é feita, quem são os suspeitos preferenciais? Certamente não é a população de forma igual e em geral. Agora, ao dizer isso, eu não quero correr um risco, eu acho que é importante também chamar a atenção para um fato importante. Por mais que a gente esteja falando de algo que está perpetuado e que está perpetuado em face da população civil que, depois de um regime ditatorial ter chegado ao fim, mas eu também queria ressaltar que não é a mesma coisa viver numa ditadura e viver numa democracia. Isso tem que, acho que a gente não pode se esquecer disso por nenhum minuto. A democracia tem seu valor e a gente nunca pode abrir mão deles. Agora, eu volto, em relação à tortura, mudou? Até 1890, a tortura estava prevista na legislação. Era possível você torturar, matar, penas de galés. Quer dizer, tinha toda uma sistematização para isso, ordenações filipinas, manuelinas. Então, tem todo um histórico aí de que a tortura estava prevista legalmente. Então, a partir da República, a partir de 1890, com o encerramento desse tipo de penalidade e as mudanças sucessivas de Constituição, isso legalmente sumiu, desapareceu. Isso já é uma grande evolução, né? E o que está previsto como penalidade para os agentes torturadores? A pena para o crime de tortura ela é de 2 a 8 anos e aumentada de 1/6 quando o agente é público ou quando o crime é praticado contra criança ou idoso. Essa é a previsão básica. O problema é o seguinte, é que a maioria das denúncias contra agentes públicos há uma desclassificação do crime de tortura para crime de lesão corporal ou crime de abuso de autoridade. E aí o crime de lesão corporal é pena pequena, 1 a 3 meses de detenção, e abuso de autoridade não tem nem pena restritiva de direitos, é uma pena de aplicação de multa, sanção administrativa. Tem uma diferença muito grande. E aí é que eu volto naquele assunto. A tipificação do crime de tortura é um crime próprio, era para ser para o agente do Estado. Então, quando você desclassifica, você fragiliza a lei. Não tem sentido. Qual a diferença? Hoje, a nossa lei de tortura ela é usada basicamente, como eu falei, para punir pais, mães, madrastos, padrastos. Teve até um caso aí recente da história de uma procuradora que tinha uma menor sob guarda e foi denunciada, pegou uma pena de 8 anos e tanto por conta de crime de tortura. Agora, você não vê os agentes públicos, o pessoal da segurança, sendo normalmente punido pelo crime de tortura. Tem uma coisa importante nesse aspecto que ela está chamando a atenção, que é o fato de que nós, de um modo geral, seja em termos da prática legislativa, da prática judiciária ou dos estudos acadêmicos sobre um determinado tipo de fenômeno de acontecimento,
um ponto de partida necessário e fundamental é que a gente nomeie o fenômeno com o nome que ele tem. Ele não sendo nomeado, sendo, por exemplo, eufemizado, que é o que está acontecendo com esta coisa aí de lesão corporal, isso impede, inclusive, que essa categoria possa nos ajudar a compreender melhor a sociedade brasileira. Se dizer a tortura é uma categoria analítica que pode me ajudar a entender um pouco melhor que sociedade é essa. Mas, para isso, é preciso que os fenômenos realmente sejam nomeados. É a mesma coisa em relação à violência. Se ao invés de eu dizer é uma violência do pai contra o filho, eu digo, não, é uma forma pedagógica, né? Um tapa ou alguma coisa do gênero, é uma forma pedagógica, eu estou deixando de de nomear o fenômeno e de trazer essa nomeação, essa consideração mais de natureza mais objetiva. E essa conscientização também, porque se você for perscrutar a vida dos agentes públicos, principalmente esse pessoal que é acusado de ter praticado tortura durante o regime ditatorial, eles não vão admitir nunca que cometeram tortura. Nunca, porque a tortura, ela tem uma carga muito grande. E assim, as pessoas não querem admitir que cometeram o crime de tortura, porque o crime de tortura ele é altamente reprovável pela sociedade. Mas então o que ele diz? Não, eu estava cumprindo o meu dever, mas ele não admite que praticou tortura. E também por isso, porque eu acho que a gente vai... esse mesmo tipo de argumento e de raciocínio é utilizado para outros tipos de graves infrações e graves injúrias aos direitos humanos. Se a gente pensar, por exemplo, na violência policial, a maior parte das vezes ela é dita, chamada, considerada auto de resistência. Quer dizer, aqui não houve uma violência policial, eu precisei me defender. Então, isso levando em conta números que também são impressionantemente significativos. Foi o ano passado, ao final do ano, saiu um resultado de uma pesquisa muito interessante feita pelo Núcleo de Estudos de Violência, que se chama NECVU, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai muito nessa direção. Por mais que a gente tenha que se dar conta que, de fato, existe uma grande quantidade de policiais que cada vez mais estão cumprindo democraticamente as suas funções, que são funções de manter lei e ordem, mas manter lei e ordem sem abrir mão dos direitos humanos. Agora, isso não impede que aqui e ali, muitos dos atos que são realmente resultado de uma violência policial acabem tendo pela não nomeação, de novo, a eufemização auto de resistência, por exemplo. Doutora Indira, para encerrarmos o programa, como é que se caracteriza a tortura para que não deixe escapar pelos dedos que vire lesão corporal? Uma lesão corporal praticada contra um ser que está preso, não fica muito óbvio que trata-se de uma tortura? Na minha opinião, fica. O problema é que é um trabalho que tem que ser feito pelo dono da ação penal, pelo Ministério Público. O Ministério Público, diante das evidências, ele tem que caminhar no sentido de fazer uma denúncia que demonstre que ali foi cometido um crime de tortura. Então, assim, talvez o problema comece justamente daí, da coletânea de provas, e tem uma coisa que é muito interessante, assim, a gente tende a não achar que a gente tende a achar que o agente público não cometa o crime de tortura. Então, assim, isso complica demais. Então, a gente tenta, não, ele estava cumprindo dever. Não, na verdade, é aquela história, é que o cara mereceu. A pessoa mereceu aquele ato. Então, assim, foi para controlar uma situação, ou foi para moralizar, ou para dar uma lição mesmo àquela pessoa. Então, assim, começa daí. Denúncias que realmente encarem aquela situação como tortura. E aí eu acho que tem uma palavrinha que é importante, que é efetividade do trabalho de fiscalização, do trabalho da própria justiça. E de apuração dos De fatos. ser efetiva, ser realmente efetiva, porque as formas de burlar ou as formas de eufemizar o fato, elas são múltiplas. É muito simples e muito fácil conseguir um agente provas de que não houve o ato ou não chegar nem a ser denunciado enquanto tal. Então, acho que a efetividade do trabalho policial, do trabalho jurídico, no caso, né, da justiça e pode impedir ou pode
mostrar que isso é um problema a ser encarado. Eu acho de difícil solução, realmente, eu acho de difícil solução. Não é algo que se resolva do dia para a noite, mas que é importante. Importante que se corra atrás dessa... E que se admita a existência. Porque se não admitirmos que ele existe, ele vai ser sempre desconsiderado, desqualificado. Certo. Bom, o fórum está terminando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença das senhoras. Tivemos hoje a participação da vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, doutora Indira Quaresma, e também da coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Violência da Universidade daqui de Brasília, professora Maria Estela Grossi Porto. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br e pode enviar também suas sugestões para o programa. E-mail fórum@stf.jus.br. Semana que vem tem mais. Até lá!